A ira é como um fogo silencioso. Ela não aparece de repente em chamas altas. Muitas vezes começa com uma faísca, um olhar atravessado, uma palavra mal falada, uma injustiça sofrida. E como fogo que encontra madeira seca, ela se alastra. Talvez você já tenha sentido o coração acelerar, a respiração pesar e um nó apertar no estômago quando o rancor tomou espaço dentro de você. A ira é perigosa porque não apenas nos afasta das pessoas, mas também de Deus. Jesus foi radical quando disse em Mateus 5:22: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ele não está tratando apenas de homicídio físico, mas do assassinato silencioso que acontece dentro do coração. A sociedade nos ensina a camuflar a ira. Alguns a escondem por trás de sorrisos frios, outros a disfarçam em silêncio prolongado, outros ainda já alimentam em discussões acaloradas, sempre justificando: eu só estou com a razão. Mas Jesus revela que não se trata apenas de quem tem razão, trata-se daquilo que a ira faz com a alma, porque ela pesa, ela prende, ela contamina. Certa vez, um homem contou que carregou mágoa contra o próprio irmão por 20 anos. Eles brigaram por causa de uma herança mal dividida. As famílias deixaram de se reunir, as festas perderam a alegria e os filhos cresceram sem conviver como primos. O rancor, como uma parede invisível, se levantou entre eles. Esse homem dizia: eu achava que estava punindo meu irmão, mas na verdade eu era o prisioneiro. Essa história é a tradução perfeita do que a ira faz. Prende-nos numa cela cuja chave está em nossas próprias mãos, mas que insistimos em não girar. A ira não apenas corrói relacionamentos, mas também paralisa a vida espiritual. Quantas pessoas não conseguem adorar livremente porque, no fundo, sabem que guardam ressentimento? Quantas orações parecem não passar do teto porque o coração ainda está pesado? Isso é o que Jesus quis dizer. Não basta não matar com as mãos, é preciso não assassinar com os pensamentos, com o desprezo, com o ódio guardado. É por isso que o apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 4:26-27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Note que o problema não é sentir a ira em si, porque ela é uma emoção humana. O problema é alimentá-la até que ela se torne um espaço aberto para o inimigo agir. Cada vez que deixamos o rancor se instalar, é como se dessemos um pedaço do nosso coração para Satanás manipular. O escritor cristão Brennan Manning certa vez disse: o rancor é a forma mais sutil de idolatria, porque colocamos a mágoa no trono que pertence a Deus. Essa frase é dura, mas verdadeira, porque quando a ira toma conta, ela governa nossos pensamentos, molda nossas atitudes e sequestra nossa paz. E onde há ira governando, Deus não reina. Pense em quantos relacionamentos quebrados existem hoje por causa da ira não resolvida. Casamentos que terminaram em silêncio doloroso. Amizades de anos que se desfizeram por uma palavra mal interpretada. Igrejas divididas por ofensas nunca tratadas. Famílias inteiras afastadas porque alguém não teve coragem de dar o primeiro passo. Esse é o peso da ira. Não é apenas um sentimento isolado, mas uma corrente que se espalha, ferindo a todos ao redor. E a pior consequência é espiritual. Jesus disse que a ira pode nos tornar réus de juízo. Isso significa que ela não é apenas uma emoção, mas uma escolha moral diante de Deus. Quando escolhemos manter a ira, nos colocamos diante do tribunal divino como culpados. Não porque sentimos a emoção, mas porque a alimentamos. Um jovem testemunhou que por anos não conseguia orar. Ele se ajoelhava, mas a mente sempre voltava a uma pessoa que o feriu profundamente. Até que um dia entendeu que não era falta de fé, mas falta de perdão. Ele disse: enquanto eu não soltei o rancor, eu não consegui segurar a mão de Deus. E talvez essa seja a sua realidade.
O céu está fechado, não porque Deus não quer responder, mas porque há um peso dentro do coração que precisa ser entregue. A ira também nos rouba a capacidade de enxergar o outro como imagem de Deus. Quando odiamos, reduzimos o próximo ao erro que ele cometeu. Mas Deus nos convida a ver além da falha, a enxergar a pessoa por quem Cristo morreu. Essa mudança de olhar é o início da cura. É aqui que entendemos por que Jesus foi tão radical. Ele sabia que a ira não tratada se tornaria violência. A violência não resolvida se tornaria destruição. E a destruição nos afastaria do propósito de Deus. É por isso que ele nos chama não apenas a controlar a ira, mas a arrancá-la pela raiz, substituindo-a por reconciliação. Imagine-se carregando uma mala pesada. Cada ressentimento é como uma pedra que você coloca dentro dela. No começo, parece suportável, mas depois de anos, essa mala se torna insuportável. O problema é que muitos continuam carregando-a, mesmo quando Jesus oferece descanso. Ele mesmo disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Parte desse alívio é largar as pedras da ira, deixando que ele cuide das feridas. Um dos maiores enganos do coração humano é acreditar que manter a ira é uma forma de justiça. Mas a justiça de Deus não se estabelece pelo nosso ódio, e sim pelo seu amor. Paulo declara em Romanos 12:19, "Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Talvez você pense, mas ele não merece o meu perdão. E é verdade, ninguém merece. Assim como nós não merecíamos o perdão de Deus, e mesmo assim ele nos alcançou. É por isso que o perdão não é uma negociação de méritos, mas um ato de graça. A ira pesa porque ela nos prende ao passado. O perdão liberta porque nos abre para o futuro. E essa é a mensagem de Jesus. Não carregue correntes que ele já quebrou na cruz. O preço foi pago, a liberdade foi oferecida. Agora, cabe a nós soltar as pedras que insistimos em segurar. Se hoje você se sente sufocado por rancores antigos, entenda, não é apenas uma questão emocional, é espiritual. Jesus está dizendo que esse peso pode impedir você de experimentar a plenitude da vida em Deus. O primeiro passo não é fácil, mas é necessário reconhecer que a ira está lá e então escolher colocá-la diante de Cristo, o único capaz de transformar ódio em paz. O salmista já nos lembrava em Salmos 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. O conselho é claro, a ira nunca nos levará ao caminho da vida. O peso da ira é real, mas a promessa da reconciliação é maior. Porque quando largamos esse fardo, não apenas encontramos paz com os outros, mas abrimos espaço para que Deus derrame sua presença sobre nós. E essa é a maior recompensa, trocar o peso da ira pelo descanso da graça. E por causa desta graça que nos foi dada, muitas vezes a seguinte cena pode acontecer. Imagine alguém se ajoelhando em silêncio diante de Deus, ofertando sua oração, levantando as mãos em adoração, mas de repente, no meio do cântico, no meio da entrega, uma lembrança vem como um sussurro incômodo. Não é o inimigo tentando distrair, mas o Espírito Santo lembrando. E quanto àquela mágoa que você deixou sem resolver, e quanto ao irmão com quem você ainda não se reconciliou, Jesus foi direto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. A reconciliação para Cristo não é opcional, é prioridade espiritual.
Esse ensino choca porque inverte nossa lógica religiosa. Pensamos que o mais importante é cultuar, levantar a voz, mostrar devoção diante de todos. Mas Jesus coloca algo acima disso: o estado do nosso coração em relação ao próximo. Ele está dizendo que, para Deus, nossa espiritualidade não se mede pela intensidade da nossa adoração, mas pela disposição em curar relacionamentos quebrados. O que vale diante do altar não é apenas a oferta que entregamos, mas a humildade com que nos aproximamos dos outros. A reconciliação, portanto, não é fraqueza, mas a prova mais evidente de maturidade espiritual. Imagine a cena. Um homem judeu caminha até o templo com sua oferta nas mãos, seguindo todos os ritos prescritos. Ele a coloca diante do sacerdote, pronto para adorar. Mas antes que o sacrifício seja consumado, a lembrança de um conflito mal resolvido invade sua mente. Jesus está dizendo que, nesse momento, o que agrada a Deus não é insistir no ritual, mas interrompê-lo e ir ao encontro daquele irmão. Isso, para a mentalidade religiosa da época, era revolucionário e continua sendo para nós hoje. Porque a verdade é que muitos tentam servir a Deus enquanto guardam rancor em silêncio. Querem levantar suas mãos aos céus, mas não conseguem levantar o olhar para aqueles a quem feriram ou por quem foram feridos. É como tentar beber de uma fonte cristalina enquanto segura veneno nas mãos. A alma sabe que não há paz, e Deus, em sua graça, insiste em nos lembrar que a verdadeira adoração passa pela reconciliação. John Stott disse com clareza: a fé cristã é inseparável da reconciliação, porque Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Se o Evangelho é, em sua essência, a história de um Deus que desceu para restaurar nossa relação com Ele, então como podemos alegar viver esse Evangelho e, ao mesmo tempo, nos recusar a restaurar nossas relações humanas? A reconciliação não é acessório da fé, é parte central dela. Não é um detalhe moral, é a própria expressão da vida cristã. É por isso que Jesus foi tão radical. Ele não disse: traga sua oferta e depois, se sobrar tempo, tente resolver. Não, ele disse: deixe sua oferta, pare tudo, vá resolver, só depois volte. Essa ordem revela o coração de Deus. Ele não tem pressa em receber nossos rituais, mas anseia ver nossos corações curados e nossas relações restauradas. A adoração que Ele aceita é aquela que vem de um coração sem correntes, leve, liberto do peso da mágoa. E aqui está um detalhe essencial: reconciliar não significa se humilhar diante da injustiça ou fingir que nada aconteceu. Reconciliar significa reconhecer que a paz vale mais do que o orgulho. Significa dar o primeiro passo, mesmo quando o outro parece não merecer. Significa imitar o próprio Cristo, que nos amou quando ainda éramos inimigos, que morreu por nós quando ainda o rejeitávamos. Reconciliar não é ser fraco, é ser semelhante a Jesus. É claro que nem sempre a reconciliação será simples. Às vezes, envolve feridas profundas, palavras que marcaram, ações que deixaram cicatrizes. Mas justamente por isso ela é tão poderosa. Porque é o testemunho vivo de que o Evangelho é mais forte que a dor. Cada vez que alguém decide perdoar e buscar o irmão, o inferno perde terreno e o céu se manifesta na terra. Pense em quantas orações não fluem porque existem relacionamentos quebrados. Quantas casas vivem em silêncio pesado, não por falta de fé, mas por falta de perdão. Quantos ministérios não avançam porque existe orgulho escondido. Quantos casamentos poderiam florescer se apenas um decidisse dar o primeiro passo? Jesus sabia de tudo isso. Por isso, ele disse: deixe sua oferta, vá reconciliar-se. Ele estava ensinando que a vida com Deus não pode ser separada da vida com o próximo. Você pode até perguntar: mas e se a outra pessoa não quiser reconciliar? O apóstolo Paulo responde: se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Ou seja, faça a sua parte. Não está em nossas mãos controlar a reação do outro, mas está em nossas mãos obedecer a Cristo e buscar a reconciliação. A obediência é a nossa responsabilidade. O resultado é com Deus. A maturidade espiritual se mede aqui, na disposição de parar um culto para buscar o irmão, de deixar o orgulho de lado para curar a ferida, de reconhecer que o amor importa mais do que vencer uma discussão. O imaturo escolhe guardar rancor. O maduro escolhe restaurar. O fraco insiste em sua razão. O forte prefere ceder para preservar a paz. O mundo chama isso de fraqueza, mas o céu chama de grandeza. Se hoje você se encontra diante do altar, mas o Espírito Santo traz à memória um nome, um rosto, uma ferida não resolvida, não endureça o coração. Esse incômodo não é acusação, é convite. Deus não quer apenas sua oferta, Ele quer seu coração limpo. Ele não está pedindo perfeição, mas sinceridade. Ele está dizendo: filho, antes de falar comigo, vá falar com seu irmão. Cada vez que você decide perdoar, decide pedir perdão, decide dar o primeiro passo, você está se tornando mais parecido com Cristo. Você está revelando que o Evangelho não é apenas teoria, mas vida. E talvez o passo mais difícil seja este: admitir que você precisa se reconciliar. Talvez sua oração não flui, não porque Deus não quer ouvir, mas porque Ele está esperando que você cure um relacionamento primeiro. Talvez a paz não venha, não porque o céu está fechado, mas porque seu coração ainda está preso. Hoje, Jesus está diante de você, não como alguém que exige mais um ritual, mas como alguém que estende a mão e diz: deixe sua oferta, vá reconciliar-se. Ele não está pedindo perfeição, está pedindo obediência. E quando você obedece, algo acontece. O céu se abre, a paz invade, a oração flui. Reconciliar não é fraqueza. Reconciliar é o maior sinal de maturidade espiritual. Porque quando você escolhe a reconciliação, está escolhendo ser como Cristo. E não existe chamado maior do que esse. E a grande arma para isso chama-se perdão. E é um ato que transforma mais do que imaginamos. Há uma força silenciosa que acontece quando alguém decide liberar o coração do peso da mágoa. Cada noite mal dormida, cada oração travada, cada lembrança dolorosa se torna como um muro invisível que separa o coração da paz de Deus. Muitos desejam servir ao Senhor, participar de reuniões, ajudar na comunidade, mas algo dentro não flui. A culpa, a raiva e a dor acumuladas formam uma barreira que nem sempre conseguimos atravessar. É nesse ponto que a palavra de Deus se manifesta com clareza. Efésios 4:32 declara: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse texto é como uma chave virando uma fechadura. O perdão não é apenas um conselho espiritual, mas uma porta de liberdade. Philip Yancey resume com precisão a essência desse ato. O perdão é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Cada vez que nos recusamos a perdoar, tornamo-nos prisioneiros de nossas próprias dores. O perdão verdadeiro, no entanto, quebra correntes invisíveis, redefine o passado e abre espaço para que a vida flua em plenitude. Não é um simples gesto de palavras vazias. É uma decisão profunda que atua simultaneamente no corpo, na mente e na alma. O impacto físico do perdão é surpreendente. Estudos recentes mostram que guardar rancor aumenta a pressão arterial, eleva os níveis de cortisol e compromete o sistema imunológico. O coração, tanto no sentido físico quanto espiritual, sente o peso de cada ofensa não liberada. Quando o perdão acontece, é como se um peso antigo fosse retirado dos ombros e uma leveza inesperada toma conta do ser.
Cada respiração se torna mais livre, mais profunda, mais capaz de sentir o amor de Deus fluindo. Emocionalmente, o perdão libera a tensão acumulada. Durante anos, muitos revivem mentalmente cada momento de dor, cada palavra cruel, cada gesto injusto. Esse ciclo constante de lembrança e ressentimento torna a vida emocional estagnada. Ao decidir perdoar, esse ciclo se quebra. O perdão não significa esquecer ou justificar o erro, mas permitir que a lembrança perca o poder de machucar. O coração, ao se abrir para a misericórdia, passa a pulsar com um ritmo novo, capaz de sentir alegria sem culpa ou medo. Espiritualmente, o perdão é um ato de alinhamento com Deus. Quando perdoamos, imitamos o coração de Cristo, que nos perdoou mesmo quando éramos seus inimigos. Cada perdão concedido nos aproxima do Pai, transforma a oração, ilumina a adoração e fortalece o testemunho. A paz que tanto buscamos não está em palavras repetidas, mas em atitudes vivas de reconciliação. O poder do perdão também se manifesta nas relações interpessoais. Quando alguém decide procurar aquele a quem guardava rancor, não sabe o que esperar. O encontro pode ser marcado por surpresas, lágrimas, reconciliação ou até silêncio. Mas, em muitos casos, há emoção, abertura e transformação. Tanto quem perdoa quanto quem recebe saem diferentes, mais leves, mais próximos de Deus e mais abertos à graça. Essa experiência ilustra uma verdade profunda. O perdão verdadeiro beneficia tanto quem concede quanto quem recebe. É um ato bilateral que cria pontes, repara danos invisíveis e redefine histórias pessoais. O perdão se torna, portanto, um instrumento de transformação mútua, que transcende barreiras humanas e toca a eternidade. É importante notar que perdoar não significa ignorar limites. O perdão pode ocorrer mesmo que o relacionamento não seja restaurado imediatamente. Nem sempre a reconciliação total é possível no momento, mas o coração que decide liberar perdão começa a experimentar a liberdade. Esse princípio é fundamental. O perdão é uma decisão interna que não depende da resposta do outro. É um ato de obediência, de fé e de coragem. A reconciliação, quando possível, é a consequência natural do perdão. Mas o perdão, por si só, já é suficiente para libertar. Aquele que perdoa entende que pode fazê-lo mesmo que o outro não esteja pronto para receber. Essa atitude gera uma paz profunda e a confiança de que Deus cuidará do resto. O perdão verdadeiro não negocia com sentimentos de raiva ou mágoa. Ele os transforma, permitindo que a presença de Cristo reine onde antes havia prisão emocional. Philip Yancey nos lembra que o perdão é um caminho de autodescoberta. Ao liberar a mágoa, descobrimos nossa própria necessidade de graça. Muitas vezes, percebemos que as feridas que sentimos refletem dores antigas que também precisamos tratar. Perdoar é, portanto, um processo de cura dupla, para quem ofendeu e para quem foi ofendido. Cada ato de perdão é uma oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus de forma prática, concreta e visível. Também é necessário compreender que o perdão não é instantâneo nem fácil. Há momentos em que a lembrança da injustiça provoca resistência, medo ou dúvida. Mas o Espírito Santo age como guia e consolo, fortalecendo a decisão, iluminando o caminho e oferecendo coragem para enfrentar o passado sem ser dominado por ele. Cada passo dado é um passo de liberdade. Cada palavra pronunciada é um eco do amor divino. Cada gesto de misericórdia reflete a própria natureza de Cristo. Quando o perdão é concedido, o testemunho também se transforma. Pessoas ao redor percebem a mudança de atitude, o brilho nos olhos, a leveza na voz. Quem perdoa não apenas se liberta, mas também se torna uma testemunha viva da graça de Deus.
O poder do perdão vai além da esfera pessoal. Ele influencia famílias, comunidades e gerações, mostrando que a vida cristã não é apenas teoria, mas prática concreta do Evangelho. Além disso, perdoar fortalece a oração. Quantas vezes sentimos que nossas palavras não sobem ao céu? Quantas vezes nossos corações parecem pesados e sem conexão? Efésios 4:32 nos lembra que a compaixão e o perdão desbloqueiam a graça de Deus em nossa vida. O perdão é uma chave espiritual que abre portas para bênçãos que nem imaginávamos existir. Ao perdoar, a oração se torna sincera, a presença de Deus é sentida e a paz tão desejada finalmente chega. No fim, o perdão é uma experiência transformadora. Ele redefine o passado, muda o presente e influencia o futuro. Ele ensina que o Evangelho é mais poderoso do que qualquer rancor, que a graça é maior que a mágoa e que a liberdade em Cristo é real e alcançável. Quem perdoa não apenas libera o outro, mas também se torna livre, leve e capaz de amar novamente. O perdão verdadeiro é, portanto, um ato de coragem, fé e obediência, que beneficia ambos os lados, revela o coração de Deus e transforma vidas. E suas palavras ainda ecoavam quando ele lançou uma afirmação ainda mais desafiadora. A reconciliação é o coração vivo da fé cristã. Ela não é apenas uma ideia abstrata, um conceito teórico ou um ato isolado. É a prática diária de viver em paz com Deus e com os homens. Romanos 12:18 nos exorta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Este chamado toca cada área de nossas vidas: família, amizades, comunidade, igreja e até o ambiente de trabalho. Cada relação interrompida ou tensionada carrega potencial de cura, mas exige decisão consciente, coragem e compromisso com a graça de Deus. Reconciliação no cotidiano começa com o reconhecimento da dor. Muitas vezes, guardamos ressentimentos silenciosos que corroem a alma. Palavras mal interpretadas, promessas não cumpridas, injustiças percebidas ou erros antigos que nos marcaram profundamente. C.S. Lewis escreve com precisão: perdoar não significa dizer que o que fizeram não doeu. Significa que você não deixará a dor controlar a sua vida. Reconhecer o impacto de uma mágoa é o primeiro passo para libertar o coração e permitir que a graça divina transforme a situação. Dentro das famílias, a reconciliação é um desafio constante. Irmãos que se distanciaram por conflitos antigos, pais que se afastaram de filhos por desentendimentos ou decisões passadas, cônjuges que carregam mágoas silenciosas. Todos precisam do poder restaurador do perdão. A Bíblia nos lembra em Efésios 4:31-32: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A reconciliação familiar exige humildade para reconhecer erros próprios, coragem para enfrentar conversas difíceis e fé para entregar o controle a Deus. No contexto das amizades, muitas vezes subestimamos o peso de pequenas ofensas acumuladas. Um comentário mal recebido, uma ausência em momentos importantes ou mesmo expectativas não atendidas podem criar distância silenciosa entre pessoas que antes se sentiam próximas. A reconciliação aqui envolve abertura para diálogo, paciência e disposição para ouvir sem julgamento. Quando duas pessoas escolhem o caminho do perdão e da compreensão, cada encontro se torna um testemunho da presença de Deus no meio da relação humana. Dentro da igreja, a reconciliação se torna ainda mais essencial. Desentendimentos entre irmãos na fé podem gerar divisões dolorosas, prejudicar a comunhão e enfraquecer o testemunho da igreja para o mundo. Tiago 3:17-18 reforça:
A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça se semeia em paz para os que fazem a paz. A reconciliação na comunidade de fé exige que cada membro pratique humildade, escuta ativa e compaixão genuína, reconhecendo que todos somos falhos e necessitados da graça de Deus. No trabalho, o desafio é igualmente significativo. Conflitos com colegas, líderes ou subordinados podem gerar estresse, ressentimento e ambiente tóxico. Reconciliação nesse contexto não significa ignorar injustiças ou aceitar abusos, mas adotar uma postura de honestidade, comunicação clara e perdão quando possível. Romanos 12, 17 e 21 enfatiza que devemos não retribuir a ninguém mal por mal. Antes, segui sempre o bem, tanto para com os irmãos como para com todos. A prática do perdão e da reconciliação no trabalho cria um ambiente de respeito, confiança e produtividade, transformando relações profissionais em oportunidades de testemunho da fé. Aplicar a reconciliação no cotidiano exige disciplina espiritual. Não é um evento isolado, mas uma postura contínua de submissão à vontade de Deus. Implica oração constante, pedindo sabedoria e paciência, e reflexão diária sobre nossas próprias falhas. Ao reconhecer que somos imperfeitos, nos tornamos mais capazes de compreender o outro e buscar a paz. Em Mateus 5, 23, 24, Jesus ensina que, antes mesmo de oferecer sacrifícios a Deus, devemos nos reconciliar com nossos irmãos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro. A reconciliação também requer tempo. Cicatrizes antigas não desaparecem de imediato. Às vezes, o outro precisa de espaço ou não está pronto para aceitar o perdão. Persistir no amor, manter a disponibilidade e continuar orando pelo outro são expressões concretas de fidelidade ao chamado de Deus. Cada esforço sincero é uma sementinha plantada no solo da graça, capaz de gerar frutos de paz, compreensão e amor duradouros. Um aspecto essencial da reconciliação é a transformação interior. Quando nos dispomos a perdoar e restaurar relações, experimentamos mudança no próprio coração. O ressentimento perde poder, a ansiedade diminui e a sensação de liberdade espiritual cresce. Essa mudança interna reflete-se em todas as áreas da vida: o relacionamento com Deus, com a família, com amigos e com a sociedade. Cada ato de reconciliação é um testemunho vivo de que o Evangelho é mais do que palavras. É vida transformada em ação. Além disso, a reconciliação cotidiana tem efeito multiplicador. Ao perdoarmos, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Uma família reconciliada influencia gerações. Amizades restauradas inspiram confiança e empatia. Conflitos resolvidos na igreja fortalecem a comunidade. Relações profissionais baseadas em perdão transformam culturas organizacionais. A paz que flui de um coração reconciliado tem poder de expandir-se, criando círculos de graça que atingem muito além do indivíduo. A reconciliação também nos ensina sobre vulnerabilidade. Abrir-se para perdoar, reconhecer falhas e buscar a restauração exige coragem e humildade. Essa vulnerabilidade é, paradoxalmente, uma força, porque permite que Deus opere através de nós. O Espírito Santo guia nossas palavras, atitudes e decisões, mostrando como cada situação pode se tornar oportunidade de transformação e testemunho. Por fim, a reconciliação é um reflexo direto da obra de Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia, reconciliou-nos consigo através de Jesus Cristo, não por nossos méritos, mas por seu amor imensurável, 2 Coríntios 5, 18, 19.
Ao imitarmos esse exemplo, nos tornamos instrumentos de sua paz no mundo. Cada ato de reconciliação é, portanto, uma manifestação do reino de Deus, uma ponte entre corações quebrados e a plenitude do amor divino. E, por fim, a oração é o canal mais direto de comunicação com Deus. E ainda assim, muitas vezes sentimos um silêncio que nos deixa frustrados. Mateus 6, 14 e 15 nos dá um alerta poderoso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Este versículo revela uma verdade essencial. A eficácia de nossa oração está diretamente ligada à disposição do coração em perdoar. O perdão não é apenas um gesto moral ou social. Ele é a chave que libera a graça de Deus e abre o céu sobre nossas vidas. Muitas vezes, vemos cristãos orando com intensidade, buscando respostas imediatas, mas sentindo que Deus parece distante. O motivo nem sempre está na falta de fé, mas no acúmulo de mágoas não resolvidas. O coração preso ao rancor cria uma barreira invisível que bloqueia a circulação da graça divina. Max Lucado escreve: o perdão não diminui a justiça, mas permite que Deus seja o juiz. Essa frase nos lembra que perdoar não é anular a justiça ou ignorar a dor, mas sim entregar a questão a Deus, confiando que Ele age com retidão perfeita. Perdoar, portanto, é abrir espaço para a oração fluir. A prática do perdão transforma o interior humano. Cada ressentimento guardado, cada mágoa alimentada, age como um peso que sufoca a alma e impede que a fé seja plenamente expressa. Quando escolhemos perdoar, estamos conscientemente liberando a própria alma, permitindo que o Espírito Santo trabalhe sem obstáculos, conduzindo nossa comunicação com Deus para níveis de intimidade e eficácia que antes não eram possíveis. No cotidiano, essa dinâmica é observável em todos os tipos de relações. Dentro da família, rancores antigos entre pais e filhos podem bloquear não apenas a comunhão familiar, mas também a oração individual. Entre amigos, mal-entendidos não resolvidos criam tensões que silenciam o coração e tornam as palavras de oração vazias. Na igreja, divisões e ressentimentos não tratados geram um ambiente em que até a adoração coletiva perde força. Reconhecer a necessidade de perdoar é, portanto, um passo de coragem que transforma o contexto espiritual ao redor. A Bíblia apresenta histórias que exemplificam esse princípio. José, vendido pelos irmãos e lançado ao Egito, poderia ter nutrido ódio pelo resto da vida. No entanto, ele escolheu perdoar, declarando em Gênesis 50, 20: Vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O perdão de José não apenas restaurou relacionamentos familiares, mas também abriu caminhos de bênção e preservação de vidas. Cada ato de perdão é, portanto, uma ponte entre o sofrimento humano e a manifestação da graça divina. A oração que flui do perdão não é automática. Ela exige decisão e disciplina espiritual. Implica reconhecer a dor, confrontá-la e entregar ao outro e a Deus toda a questão. Esse processo não significa que a ferida desaparece imediatamente, mas transforma a perspectiva do coração. A intensidade da oração cresce quando deixamos ir o que nos escraviza emocionalmente. Essa prática de reconciliação interior cria liberdade. E na liberdade, a oração se torna mais viva, mais potente e mais sensível à direção do Espírito Santo. O perdão também é uma demonstração de maturidade espiritual. Perdoar não significa ser passivo diante da injustiça, significa escolher não reter a ofensa em nosso coração e confiar que Deus agirá.
Romanos 12:19 reforça: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao perdoarmos, transferimos a responsabilidade da justiça para Deus, liberando nossas mãos para servir, orar e amar sem peso. Um aspecto essencial do perdão é que ele não apenas libera quem recebe, mas principalmente quem perdoa. O coração que guarda rancor se torna uma prisão de emoções e pensamentos negativos, limitando não apenas a oração, mas toda a vida espiritual. Philip Yancey afirma: o perdão é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Cada ato de perdão derruba cadeias invisíveis, permitindo que a oração flua com naturalidade e que a paz de Deus inunde a alma. Praticar o perdão no cotidiano significa enfrentar situações reais. Um colega de trabalho que causou constrangimento, um amigo que falhou em um momento crítico, um familiar que magoou profundamente. Todos esses casos oferecem oportunidades de liberar perdão. O processo envolve oração, reflexão, comunicação honesta e, acima de tudo, entrega ao controle divino. Cada perdão concedido é um ato de fé, pois confiamos que Deus está operando na vida de todos os envolvidos. Além disso, o perdão cria um ambiente propício para milagres e respostas imediatas. A oração que antes parecia infrutífera ganha força quando o coração se alinha com a vontade de Deus. Cada palavra, cada súplica, cada clamor carrega consigo a liberdade de um espírito reconciliado. Isso não significa que Deus responderá sempre conforme nossas expectativas humanas, mas que Ele responderá com justiça, amor e sabedoria infinitos. A prática do perdão também fortalece o testemunho cristão. Um coração que perdoa é visível para os outros, mesmo sem palavras. Testemunhos de pessoas que experimentaram a libertação do perdão inspiram esperança e fé em comunidades inteiras. A vida de um cristão que perdoa é uma luz que aponta para Cristo, mostrando que o Evangelho é mais do que doutrina, é transformação prática e visível. Para aprofundar essa realidade, podemos recorrer à experiência de pessoas reais que encontraram liberdade através do perdão. Ao liberar mágoas acumuladas, elas relataram uma paz interior profunda, uma renovação no relacionamento com Deus e uma clareza espiritual que antes não existia. Cada relato é um lembrete de que a oração, quando flui de um coração reconciliado, não conhece limites. Concluindo, a oração que flui do perdão é a expressão máxima da fé prática. Perdoar não é opcional para quem deseja comunhão plena com Deus. É essencial. É abrir o coração para a graça, permitir que o Espírito Santo conduza cada palavra e cada pensamento e viver a liberdade que Jesus prometeu. Cada ato de perdão é um convite à manifestação da presença de Deus, um caminho para uma vida espiritual mais profunda e uma expressão tangível do reino de Deus entre nós. Como Max Lucado sintetiza com clareza, o perdão não diminui a justiça, mas permite que Deus seja o juiz. Ao perdoarmos, abrimos não apenas nossos corações, mas também o céu sobre nossas vidas. A oração se torna verdadeira, poderosa e eficaz. A prática diária do perdão transforma relacionamentos, cura feridas antigas, fortalece a fé e revela a glória de Deus de maneira visível e duradoura. E assim, encerramos este episódio, mas talvez este seja o início de uma virada profunda dentro de você. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Uma decisão que corta as correntes invisíveis que te prendiam ao passado. E a reconciliação, ela é o perfume que nasce quando o coração ferido decide florescer outra vez. Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Mateus 6,14. Isso não é uma exigência dura, é uma chave espiritual.
É Deus dizendo: eu quero te libertar, mas primeiro solta o que te prende. Se enquanto ouvia este vídeo alguém veio à tua mente, alguém que te feriu, alguém que você afastou, ou alguém que você ainda espera ouvir um me perdoa, não fuja dessa lembrança. Talvez seja o Espírito Santo te chamando para um reencontro, não com a pessoa, mas com a paz que você perdeu. A cura começa no perdão, e a reconciliação é o caminho de volta para a vida plena. Se essa mensagem tocou o teu coração, comenta aqui: eu escolho perdoar. Essa simples frase pode ser o primeiro ato de fé de uma nova história. Compartilha este vídeo com alguém que precisa se libertar do peso da mágoa e encontrar descanso para a alma. E se quiser dar o próximo passo nessa jornada de tratamento da parte do Senhor, veja os links na descrição. Antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente nas próximas mensagens. Porque há libertação, restauração e vida nova para quem decide amar de novo. Perdoar não é esquecer, é escolher ser livre. Deus te abençoe.